Olá, esse é o Conexão. Falar da obra, do talento e da importância do trabalho de Machado de Assis seria chover no molhado, né? Mas em tempos de tantos debates públicos acalorados, revisar os textos machadianos revela formas sutis e não menos ácidas de retratar a sociedade, os costumes e denunciar preconceitos. A série Contos de Machado, que entra na nossa programação, reúne animações baseadas em contos do autor. É uma releitura divertida que resgata reflexões bastante contemporâneas. Aliás, talvez seja essa a marca do gênio escritor, né? Sempre atual. E para começar, vamos assistir um trecho do episódio Um Apólogo, produzido pela TV Escola. É uma fábula em que utensílios de costura discutem e se criticam antes do famoso baile da Ilha Fiscal, que marcou o fim da monarquia. Vamos ver. Opa, cuidado! Pelos passos que temos, já devemos ter chegado. Ai, minha cabeça. Ainda bem que eu não tenho uma. O que, no seu caso, é sinal de falta de inteligência. Eu gosto dessas sacudidelas. Também com essa cabeça chata. Quer dizer, eu sempre me enrolo toda. Sinal de falta de inteligência. Não conseguir manter a linha do raciocínio. É melhor cortar esse papo. Pode entrar, dona Carolina. A baronesa a espera. Os empregados da baronesa são suaves como a seda. Mas ela mesma é mais grossa do que barbante. A pior grossura é a que tem ponta fina e sorriso metálico. Você podia dar um nó em si mesma. Vocês estão ultrapassando todas as medidas. Ai, minha cabeça ainda dói. Mas eu já parei de cantar há um tempo. Tão longe de mim, distante, onde irá teu pensamento? Carolina, me ajuda com esse vestido, menina! O baile é amanhã! Eu adoro bailes. Eu adoro você. Onde vai ser esse baile? Você é sempre enrolada. Onde mais poderia? Na Ilha Fiscal, ora. Ai, olha só, por que você não se perde num palheiro? Mas que ilha é essa? Em que mundo você vive, seu louco? Louco não! Oco! Dá para interpretar muita coisa a respeito desse diálogo, né? Isso é inclusive o significado de apólogo. São textos que envolvem objetos inanimados ou animais e têm um teor moral. Bom, aqui no estúdio comigo está a Marta de Sena, que é presidente e pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, e o professor Roberto Lota, que é doutor em literatura brasileira. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Prazer. Falar de Machado de Assis é uma coisa que mobiliza muitos conhecimentos, né? Porque era um escritor que realmente sabia estruturar a realidade através das letras, né? É impressionante como ele consegue fazer isso. E, Marta, essa capacidade que ele tinha de representar a sociedade em situações tão impressionantes, isso diferenciou ele, né? Eu acredito que sim, embora ache que isso não é aquilo que eu prefiro na obra dele, mas sem dúvida nenhuma ele foi um escritor capaz de escrever romances e contos em que, não parecendo estar falando da sociedade, estava o tempo todo falando da sociedade. E ele frequentava essa mesma sociedade. Frequentava. Né? Ele era meio casmurro, sem trocadilhos com Dom Casmurro, ele era meio recluso, vivia na casa do Cosme Velho os últimos 18 anos da vida dele com a mulher, Dona Carolina, não era um grande frequentador, mas ele era um sujeito gregário, ele gostava de companhia e, não fosse assim, não teria ajudado a fundar a Academia Brasileira de Letras, né? Então, era um sujeito que tinha um olhar absolutamente agudo sobre a sociedade em que ele vivia e que ele sabia observar de uma maneira extraordinária. Com muita discrição, ele não foi nunca um escritor comprometido visivelmente com a denúncia de injustiças sociais, como foi, por exemplo, um contemporâneo seu, Aloysio de Azevedo. Mas ele foi um escritor em cujas entrelinhas você pode ver a crítica social. Ele tem um conto
que ele nunca publicou em livro, que ficou perdido, digamos assim, nos periódicos, até ser resgatado relativamente recentemente em publicações que publicam todos os contos dele. Esse conto se chama Dona Jucunda, não sei se o Roberto conhece, porque é um conto menos badalado dele, em que essa tensão social entre uma personagem que renega completamente a irmã e o cunhado, que são pobres, porque ela ascendeu socialmente, e depois, quando o cunhado volta da Guerra do Paraguai, general, a irmã a essa altura já morreu, já definhou de tuberculose pela pobreza, e ela tendo uma condição de ajudar, não tinha ajudado nada, ela recebe o general muito bem, e quando lhe perguntam se ele ainda poderia ocupar o ministério lá, o general, claro, acho que ele tem muito futuro na política. Quer dizer, é uma hipocrisia, uma perversão psicossocial, e aquilo passa quase despercebido se você não tiver o olhar especificamente atento para o fenômeno que ele está descrevendo. Pois é, era uma sociedade que ele descrevia isso, em relação à qual ele tinha muitos interesses também, porque ele procurou uma ascensão social, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. Mas em alguns momentos parece que ele está até debochando, né, dessa sociedade, na maneira com que ele vai nesses detalhes e mostra o ridículo, a hipocrisia dessa sociedade, né? Sim, o que eu acho interessante no deboche do Machado de Assis, de uma forma geral, é que é um deboche muito elegante. Então, quando ele faz um texto altamente refinado, um texto que está muito relacionado a como as pessoas escreviam, digamos assim, as belas letras do século XIX. Então, ele faz um texto daquela maneira, sendo tão arguto na crítica, sendo tão ferino, aquilo faz com que as pessoas que o lessem no primeiro momento não percebessem imediatamente que estava sendo alvo daquela própria crítica. Então, eu acho que isso faz com que ele tenha uma crítica da crítica, ou seja, é o texto, é o assunto que critica e é o texto que critica, porque você escreve na linguagem daqueles autores, né? Uma situação apenas para a gente fazer uma relação. Lembro que o José de Alencar, em alguns momentos, tinha sido criticado por uma linguagem meio abrasileirada, né? Há toda uma discussão em cima disso, e aí você vai discutindo assuntos e tal. E o Machado de Assis faz uma linha um pouco diferente. Ele diz, tá bom, eu vou escrever uma língua portuguesa, digamos, perfeita, sem erro, mas eu vou tecer uma crítica que seja muito mais densa do que vocês já tinham percebido antes. Então, acho que a grandeza dele também reside aí, nessa capacidade extremamente perspicaz de fazer a crítica. E é um contraponto muito marcante com o que vinha sendo produzido no Brasil, porque a gente estava saindo de um romantismo, né? Isso. E de repente a gente se depara com alguém que está retratando essa sociedade de uma maneira tão precisa, né? Sim, mas sem cair no libelo, sem cair naquilo que se convencionou posteriormente chamar de naturalismo. Novamente eu cito a Luísa Azevedo. Machado faz uma literatura que aparentemente não tem nenhuma ligação direta com o real, né? Quer dizer, claro que ele se concebia como um realista, se o meu colega da UERJ, Gustavo Bernardo, estivesse aqui, discordaria veementemente, mas ele diz isso várias vezes, inclusive diz isso num texto crítico, né? E nas críticas que escreveu, nos artigos críticos que escreveu sobre o teatro da época, ele pretendia retratar a realidade. Mas a crítica que ele faz ao retratar a realidade é absolutamente subreptícia, né? Você só percebe, às vezes, na terceira, quarta leitura. Você tem que ler, até por causa dessa elegância que o Roberto se referiu, você não percebe numa primeira leitura e, de repente, você lê e diz, meu Deus, mas que monstruosidade é essa que esse sujeito está escrevendo e eu não tinha percebido ainda. Né? Agora, se a gente fosse fazer um paralelo com os dias de hoje, o que vocês observam de semelhanças com a maneira com que ele retrata essa sociedade e a maneira como essa sociedade hoje se apresenta, principalmente nos espaços públicos, na internet? Eu acho o seguinte, uma das coisas que a gente mais vê na nossa sociedade a gente tenta se camuflar muito, de alguma maneira, quando a gente tem um Instagram, tem uma rede social de uma forma geral, a gente faz um filtro da nossa vida, a gente coloca nela as coisas, digamos, que a gente julga que geraria em alguém algum tipo de reação positiva, ou seja, a gente vende a nossa imagem. E o que a gente vê no Machado de Assis, pela crítica, é a desconstrução da imagem que as pessoas construíram na sociedade.
Então, quando você pega, por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, para pegar uma obra que tem bastante reflexão, ele vem o próprio narrador, o próprio, digamos, defunto autor, ele vem desconstruindo a imagem que ele construiu. Ao fazer isso, ele tem que desconstruir, inclusive, a sua própria, digamos, a sua própria identidade. Puxando um pouco, em Dom Casmurro, tem uma frase, quando o Bentinho se refere a Capitu, ele fala assim, Capitu era mais mulher do que eu era homem. Quando ele diz essa frase, é um grau de você... Porque, repara, não é Capitu era melhor do que eu. Ela era, ou seja, no que ela tinha de ela era superior ao que eu tinha de eu. Porque se eu me comparo contigo e digo você é um melhor jornalista do que eu, talvez não haja muito mérito eu me comparar, porque você é um jornalista e eu não. Mas quando eu digo você é um melhor jornalista do que eu sou um professor, eu pego tudo que você tem de melhor e te coloco acima do que tudo que eu posso ter de melhor. Então, essa desconstrução que ele faz, ela talvez seja algo que possa nos ensinar, de alguma maneira, a enxergar a nossa própria vida na sociedade em que a gente está inserido. E isso tudo acontecendo aqui no espaço da corte, né? A gente não pode esquecer que era um espaço pródigo, né? Para essa análise que ele fazia. Eu queria aproveitar, a gente está vendo agora umas fotos de alguns romances, os mais tradicionais, né? Do Machado de Assis, mas eu queria chamar, se for possível agora, um outro trecho do episódio Um Apólogo. Vamos ver. Ora, prezada agulha. Agora que a costura acabou, me responda uma coisinha. Você que subiu e desceu, escalou montanhas, riu-se a valer, você que tanto furou tecidos e já está quase sem ponta. Me diga, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar no baile, hein? O baile da Ilha Fiscal ocorreu em 9 de novembro de 1889, 6 dias antes da proclamação da República. Foi, portanto, o último baile do Império. Anda, aprende, tola. Não se cansa de abrir caminho para ela. E é ela quem vai gozar da vida enquanto ficamos aqui, na caixinha de costura. Faça como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Ele estava fazendo ali uma crítica muito clara ao sistema que estava caindo, né? E que é completamente atual, né? Nós vivemos na nossa contemporaneidade uma disputa de espaço que se pode verificar em vários níveis, em vários setores, desde o político governamental, né? Todo mundo querendo um espaço, estou falando disso porque a gente está começando um governo novo, né? E todo mundo querendo espaço nesse governo e querendo ficar nos cargos que tem, não querendo abrir mão, e gente que não está querendo ficar, até para o espaço social mesmo, para o espaço midiático, né? Eu tenho um sobrinho que um dia me disse, não, para mim, se não apareceu 15 minutos na televisão, não tem existência. Quer dizer... não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, não sabe? E é disso que Machado está falando, quer dizer, das pessoas que fazem o trabalho de formiguinha, de agulha, para que outras brilhem, né? E tenham sucesso, e vão ao baile da baronesa e sem oportunidade de ir a outro, porque aquele foi o último, né? Eu acho que o tempo todo Machado reflete sobre questões não apenas sociais, mas questões existenciais e até mais do que existenciais, ontológicas, né? Questões que se preocupam com o próprio ser do ser humano, né? O que é este animal que somos nós, né? E eu acho que ele explora isso numa gama extraordinária. Eu acho que não tem analogia na literatura brasileira. Talvez em Guimarães Rosa. É impressionante a capacidade que ele tem de pegar uma caixa de costura e dessa caixa de costura ele constrói uma crítica em cima da sociedade. Aproveitando o que a Marta falou, é um pouco uma crítica em relação a essa sociedade cheia de privilégios, né? Sim, sim. Acho a ideia... Quando a professora puxa essa ideia de você querer se mostrar na sociedade, de você fazer essa perspectiva existencial,
Na verdade, o privilégio ele acaba funcionando como uma característica do ser. Ou seja, ele é a exteriorização de um determinado tipo de desvio, determinado tipo de vontade que a pessoa tenha, que é altamente deletéria. Então, por exemplo, pegando aqui que no final ele fala, eu também tenho servido muitas vezes como abrindo, agulha. Como agulha para várias pessoas assim ordinárias. De uma forma geral, vamos pensar nisso num aluno, por exemplo, que coloca o nome do colega no trabalho e aquele colega só fala com ele no momento que é para fazer o trabalho. Quer dizer, ele ali talvez não perceba que está também inserido nessa relação de poder. Ou quando você fala com alguém somente por um pequeno interesse, ou seja, o que faz com que o Machado de Assis seja um gênio, o que dá a ele essa característica de grande potência, é a sua capacidade de ser universal no tempo, ou seja, ele é atemporal. Sim. Eu consigo associar como você está puxando no momento da monarquia, no momento da república, consigo puxar isso dentro de sala de aula e consigo puxar na perspectiva que a professora puxou dessa visão ontológica. Pois é, e aproveitando esse comentário, eu queria mostrar agora uma interpretação do conto O Espelho. É a história de um alferes que passa muitos dias sozinho num sítio da família, sem receber os elogios e as pompas que ele estava acostumado. E aí, nesse texto, Machado de Assis sugere a existência de duas almas, uma externa e outra interna. Vamos ver. Eu nem sequer podia ter medo. Tinha uma sensação inexplicável, porque a alma interior perdia ação exclusiva e ficava dependente da outra. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme e infinito. Desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. No fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho. O vidro não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Entrei a vestir-me, murmurando comigo. Lembrei-me de vestir a farda de alferes, vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral, nenhuma linha de menos. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria, o vidro exprimia tudo. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quer dizer, eu achei esse conto extremamente perturbador, porque dele a gente consegue fazer uma analogia perfeita com o que acontece hoje em dia, né? Que é aquela coisa de você só se reconhecer naquela imagem projetada socialmente. Colar ao papel que você acha que desenvolve na sociedade, não necessariamente que você desenvolve mesmo, e a imagem que você projeta de si mesmo. E isso vai, de certa maneira, na mesma trilha do apólogo, a gente pode fazer uma relação, porque é a denúncia daquilo que fica só na aparência, né? Quer dizer, se você não está fardado com o uniforme da Guarda Nacional, que era uma bobagem, não tinha importância nenhuma não tinha grande importância, pelo menos, dentro da sociedade da época, não era ser um barão do império, não era ser um general, enfim. Mas bastava aquela aparência para que ele reencontrasse a própria identidade. Esse conto eu acho antológico, é maravilhoso, né? Que se chama o espelho, uma nova teoria da alma humana, uma coisa assim, né? E ao mesmo são tempo, duas almas, perdão. Ao mesmo tempo, esse tom um tanto debochado, né? Claro. De denunciar esse aspecto da alma humana, né? Sim. Um comentário só que eu achei interessante é que o grupo que fez o filme, que a gente assistiu há pouco, ele botou o filme a música do Exorcista ao fundo, né? Como se aquilo já tentasse antecipar alguma coisa do conto. Mas você puxou uma coisa muito interessante agora, da imagem projetada, né? Que a professora está trazendo também com relação ao apólogo. E isso, para mim, que trabalho muito com os jovens, eu observo muito na rede social. Quer dizer, você vê que as pessoas fazem questão não só de colocar as coisas boas que elas vivem, mas elas também fazem questão de colocar as coisas ruins. Então as pessoas, elas lavam roupa suja, a pessoa ela briga com alguém, ela xinga alguém, como se o mundo estivesse assistindo ao que ela está fazendo, ou como se aquilo validasse o seu sentimento. Quer dizer, se eu estiver na praia
e ninguém estiver vendo, por que eu estou na praia? Se eu estiver, sei lá, em Paris e ninguém estiver vendo, por que eu estou em Paris? E então, se não estiver na rede social? E se não estiver na rede social, não vivi. Não está. Exato. E você... Não é. Perfeito. Então, de que maneira você consegue ser pleno se você está sozinho? Faz um exercício. Você vai à praia, não tira foto com ninguém e percebe de que maneira você consegue vivenciar. Eu queria mostrar agora mais um trecho, dessa vez do episódio Tênis da Hora. Ele é baseado no conto A Chinela Turca. Para a gente resumir, um rapaz aparentemente é raptado por um grupo de criminosos que querem se vingar dele por ter se aproximado de uma determinada garota. Vamos ver. Mãe? Quem é? Polícia! Você que é o Duardson, né? Que tem eu? Você tá de zoeira com a minha cara? Você que roubou esse tênis. Não, vocês estão me confundindo com outra pessoa. Cala a boca, moleque. O tênis foi roubado e quem roubou foi você. Podem pegar o moleque. Ei, peraí, eu não roubei nada. Para! Me solta, eu comprei esse tênis, eu paguei, me solta! Quer dizer que você rouba um tênis e acha que vai tirar onda em festa? Olha, tio, eu não sei o que eu fiz, mas será que a polícia não pode... A gente não é polícia. Pois é, eu não vou contar o final do conto e nem do episódio, né? Deixar uma surpresa aí. Mas aqui nesse caso a gente tem um pouco desse cenário do Rio de Janeiro, né? Como um ambiente muitas vezes hostil, né? De espaços hostis, da atuação de grupos, né? Criminosos. Isso já naquela época já estava à vista do Machado de Assis, né? E essa questão, essa temática, por exemplo, ela tem sido abordada. O Machado de Assis tem sido aproveitado nas provas de vestibular para que essa crítica e esse entendimento da sociedade aconteça? No vestibular, um pouco menos, assim, essa crítica mais detida do espaço ou das relações. O vestibular, basicamente, ele se divide em analisar o Machado de Assis em duas grandes perspectivas. A dubiedade, ou seja, o olhar duplo ou múltiplo, né? Digamos, um multiperspectivismo. Que é o que a gente meio está fazendo aqui. Que é o que a gente está fazendo, então tem esse lado, né? E, por um outro lado, as questões do narrador. Então, vamos pegar, a professora Marta puxou aqui o professor da UERJ, e a UERJ, no ano passado, trabalhou com o Dom Casmurro, nesse ano trabalhou o alienista. No ano passado, quando trabalhou com o Dom Casmurro, o tema da redação foi se nós poderíamos julgar um determinado ponto, uma determinada situação, por um único ponto de vista. Quais eram as perspectivas que poderiam estar inseridas ali? Ou seja, a gente está trabalhando com a questão do narrador. O narrador problemático. Isso. Quando você pega, por exemplo, uma prova, o ITA também trabalhou, o vestibular já de São Paulo, trabalhou também a questão do narrador, a questão do ponto de vista, mas trabalhou isso com o Quincas Borba. A FUVEST, quando você pega os últimos anos, ela costuma cobrar Memórias Póstumas, ela também cobra a presença do narrador, de que forma o narrador ele organiza, ele faz aquela organização arquitetônica do enredo e de que forma esses múltiplos olhares conduzem a uma interpretação mais ou menos fiel de uma determinada situação. Então, os vestibulares, eles não trazem tanto uma reflexão do ponto de vista social. É normalmente o ponto de vista estético, e aí em cima da narração vai trabalhar com figura de linguagem, vai trabalhar um pouco com a interpretação ou intertextualidade. Mas ela se concentra basicamente nisso. O aluno vai fazer é pensar dubiedade e a presença do narrador, as contradições, os principais contos, né? Então, a Missa do Galo já caiu, o Alienista, basicamente essa ideia. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente poderia certamente passar bem mais tempo aqui destrinchando a obra do Machado de Assis. Fica aí o convite para as pessoas voltarem a ler. Eu fiz esse exercício, estou impressionado realmente. A gente ainda tem tempo de mostrar bem rapidamente o site do MEC, onde estão as obras. Se der tempo, a gente coloca rapidinho. Fica aí o convite para as pessoas, quem quiser se aprofundar mais aí nos textos do Machado de Assis,
Tá aí o endereço da internet, machado.mec.gov.br, rapidinho. Posso fazer um marketing? Tentem consultar também machadodeassis.net. Lá vocês têm os contos anotados. machadodeassis.net. Exatamente. É uma página ligada à Fundação Casa Rui Barbosa. Perfeito. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no estúdio. Voltem sempre, as portas estão abertas. Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.